Invisibilidade. É exatamente isso que a vergonha quer que a gente se torne, invisíveis. Isso que eu quero trazer, é trazer a minha experiência de vida com alguns conhecimentos bem interessantes para que a gente consiga trocar uma ideia. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Roffé, sou fisioterapeuta e também fiz pós-graduação em gestão de pessoas. E desde então eu sempre gostei muito de abordar temas que influenciavam sempre o nosso dia a dia, né? Sempre, eu já fiz palestra para algumas empresas, já auxiliei bastante gente com as terapias também. Isso que eu quero trazer, é trazer a minha experiência de vida com alguns conhecimentos bem interessantes para que a gente consiga trocar uma ideia. Pensando nisso, o que eu fiz? Me vi nessa situação de vergonha, de o que as pessoas vão achar, né? A questão do julgamento, do medo. E aí eu falei, rapaz, sabe o que eu vou falar? Sobre isso, exatamente sobre a vergonha. Então, para mim, está sendo um desafio muito grande começar o canal com esse vídeo, tendo a coragem de me expor. Vai ser uma troca de ideias muito bacana, de experiências, e eu acho que a gente está aí para isso, para trocar experiências e crescer sempre um com o outro. Então, como o tempo é extremamente precioso, é um recurso precioso e não é renovável, eu agradeço todo mundo que vai ficar aqui para me ouvir e a gente conseguir trocar essa ideia, tá certo? Invisibilidade. É exatamente isso que a vergonha quer que a gente se torne, invisíveis. Com medo da gente ser julgado por todos os outros, medo de não ser bom o suficiente. Então, tudo isso acontece e aí você pergunta, da onde veio isso? Muito provavelmente você teve experiências ruins quando era criança, quando era pequena e assim, experiências fortes, uma em específico que deve ter marcado demais, que causou muito medo. E o que acontece? Quando se tem uma ação forte, há uma reação. Então, através de uma ação feita, houve a sua reação de medo, fazendo com que a vergonha viesse como se fosse uma proteção. O grande problema disso é que quando a vergonha vem, ela vai trazer uma série de sentimentos em cascata que vão realmente dificultar a sua vida no dia a dia. E aí, quando você cresce, você já está com tudo isso dentro do seu ser, dentro do seu cérebro, do seu inconsciente, que vai realmente dificultar você evoluir. Baixa autoestima, sentimento de inadequação, pode trazer a culpa, tá certo? Ansiedade, autodepreciação, é você falar mal de você mesmo, né? Às vezes até as pessoas elogiam, puxa, como você tá bonito, como você tá bonita, e a pessoa fala, ai não, obrigada, mas nem sou tanto assim. Então a gente costuma fazer esse tipo de coisa, tá errado, a gente tem que aceitar, certo? Então pode vir sim a ansiedade e outras características mais que realmente vão prejudicar a sua vida, né? Fuga de situações que promovam a exposição pública, jamais falar em público, jamais, Deus me livre, né? Aquela que o professor chega e fala, eu quero alguém, aí você vai lá e se esconde, não quer ser a escolhida de jeito nenhum. Isso realmente acontecia muito comigo. Pensamentos negativos, dificuldade de manter o contato visual com as pessoas, né? Porque o contato visual, os olhos, na realidade, eles são a janela da alma. Você tem medo realmente que a pessoa te identifique e comece a te julgar por conta disso. Fala muito rápida e muitas interrupções de raciocínio, autoavaliação constante. Então você sempre está dizendo, será que eu estou boa o suficiente? Tem que cuidar com o perfeccionismo. E tudo isso aí que eu falei para vocês e mais algumas coisas que tem aqui fazem com que a gente entre num campo chamado de campo de vulnerabilidade. E para quem já ouviu essa palavra vulnerabilidade, vai lembrar de uma autora incrível, pesquisadora, do comportamento mesmo humano em relação à parte de vulnerabilidade, que é Brené Brown, que para mim foi uma referência incrível, tá? Então é bacana porque ela comentou o seguinte: é preciso ser vulnerável para ter coragem. Então esse medo do constrangimento, ele é tão grande que ele simplesmente paralisa. E ele vai fazer com que a gente acabe construindo uma vida de pequenezas. Sabe por quê? Porque você não vai se arriscar mais, com medo de ser julgado. Para você crescer, você precisa se arriscar.
Brené Brown também disse que era extremamente envergonhada, muito envergonhada, mas que teve um dia que teve uma virada de chave na vida dela. Ela pesquisando, ela viu um discurso, uma parte do discurso de Roosevelt, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos. E ele falou o seguinte, ouve só, gente, para ver se isso aí não cabe. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta o quanto o outro tropeça, nem aquele que diz que o outro devia ter agido diferente. Olha aí. O critério é do homem na arena, aquele com o rosto sujo de poeira, de suor e sangue, que se empenha, que erra, que fracassa 1, 2, 4 vezes. Aquele que no final, embora conheça o triunfo da vitória, pode até fracassar, mas se arriscando a ser imperfeito. Caramba, gente, isso foi incrível. Quando ela viu isso, ela falou: eu quero estar na arena, eu quero me arriscar. É muito melhor as pessoas que se arriscam, que vão lá, fazem, não deu certo, vai fazer uma, ela vai fazer até dar certo. E tem aquelas pessoas que não gostam de se arriscar, mas ficam falando, né, na vida que você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, quando que na realidade ela não teve coragem nem de ir para a arena. Então a gente não pode aceitar a opinião de pessoas que nem estão lutando com você, não sabem o que você está passando. E você vai querer viver aonde? Na arena ou não? Então a questão é, se você resolveu ir para a arena, você vai ter que saber de 3 coisas. A primeira, você vai sofrer. Com certeza vai sofrer, porque você tá ali para brigar, para lutar, né? Uma hora erra, outra hora acerta, e isso vai ser nessa frequência e tá tudo bem. Não tem problema, você vai fazer até acertar, mas o fracasso ele vai estar presente e você tem que saber como lidar com isso, porque você também optou por isso, certo? Segundo, que a vulnerabilidade, ela não quer dizer que você é ruim, ou você é bom, ou você perdeu, ou você ganhou. A vulnerabilidade, ela quer dizer que você não teve medo de se expor e você não tem o controle sobre o resultado que isso vai ter. Eu tô indo para a arena, vou jogar, mas eu não sei o que vem. E o terceiro ponto é o que mais pega. Se você tá lá batalhando na arena, fracassando, se arriscando, crescendo, não se importe com a opinião das pessoas que não têm nem coragem de ir para a arena. Ou seja, o que você pensa do meu trabalho, eu não tô nem aí. Porque ela não tem base, não tá lá, não tá vivendo na pele. E a gente sabe que tem muitas pessoas que nem querem ir para a arena. Por quê? Exatamente pelo medo da crítica. E a gente que vai para a arena, a gente não pode se importar com as críticas. Largue os pensamentos negativos, largue aquelas coisas que não lhe fazem evoluir. Você não precisa disso. E você não precisa nem rebater as críticas. Você simplesmente fecha os olhos e segue em frente. O que é mais engraçado que eu já ouvi várias pessoas dizendo: mas eu não me importo com o que as pessoas dizem. Mentira! A gente está no nosso DNA, é inerente a gente querer saber das opiniões dos outros a nosso respeito. Mas então faz o seguinte, selecione essas críticas. Veja quem realmente ama você, quem está do seu lado, para você conseguir ouvir. Não ouça a crítica de todo mundo, não. Simplesmente selecione as pessoas que realmente se importam com você e fala: poxa vida, o que ela vai falar é importante para mim, então saiba selecionar. Outra situação é a pessoa dizer: não, eu não sou vulnerável não, vulnerabilidade não é comigo não, pensa que é fraqueza. Mas se você que fala isso e um dia já se apaixonou, pode ter certeza que você se tornou vulnerável, porque você se expôs nesse momento. Então, nesta hora, a vulnerabilidade ela é o caminho para você chegar até o outro. O problema é que as pessoas não fazem isso com medo de se magoarem e magoarem os outros, e aí perdem as grandes oportunidades de serem felizes aí com um par perfeito. Aí você observa que ao mesmo tempo que a vulnerabilidade ela tem uma emoção, ela é uma emoção ruim, ela também é o princípio do amor, do pertencimento e da alegria. Do amor, porque eu já expliquei anteriormente, né? Então você, quando se apaixona, você simplesmente se torna vulnerável. Essa é uma situação que não tem para onde escapar. Você vai se tornar vulnerável para chegar até o outro. O segundo ponto é o pertencimento. Então está no nosso DNA a gente querer pertencer a algum lugar, a alguém, mas não é esse pertencimento que eu estou dizendo. O pertencimento verdadeiro é aquele ser verdadeiro com você mesmo, com a sua essência, fazer com que ninguém mude quem de fato você é. Isso é pertencer a você mesmo.
E o terceiro ponto é a alegria, que na realidade é o mais vulnerável das emoções que a gente tem. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de ser feliz ao extremo, ser alegre ao extremo, exatamente com medo de perder essa alegria, que aconteça algum trauma, que aconteça alguma coisa que tire essa alegria da gente. Então, vou dar um exemplo aqui. Você está vendo seu filho no berço, lindo, maravilhoso, dormindo numa paz gigantesca. Aí você pensa o quê na hora? Meu Deus, não pode acontecer nada comigo, nunca comigo e nunca nada com ele. Então você já pensa numa tragédia, né? E aí tem aquelas pessoas que vivem a alegria de forma intensa e inteira. Ela não pensa em nenhuma tragédia. Mas você sabe qual é a diferença entre ela e você que pensa na tragédia? É a gratidão. Ela vive intensamente aquilo e agradece por estar vivendo aquele momento maravilhoso. E aí essa vulnerabilidade, ela é fisiológica. Todo mundo possui vulnerabilidade. A única diferença é que algumas pessoas vêm pelo lado ruim e outras pessoas vêm pelo lado do agradecimento. Tem uma frase bem interessante para vocês refletirem mesmo que eu trouxe para vocês. Às vezes, ficamos tão preocupados em viver momentos extraordinários que não prestamos atenção nos momentos ordinários. O que isso quer dizer? Que a gente tem que focar muito no que a gente vive no dia a dia, com a simplicidade, porque às vezes a felicidade está ali, naquele momento simples, e você quer estar pensando em viver coisas mirabolantes, enormes, gigantes, né? E você não consegue aproveitar aquele momento e perde grandes momentos de felicidade se você não se despertar para isso. Então preste atenção nos seus momentos ordinários, nos seus momentos do dia a dia, na saúde que você tem, na reunião com família que você tem, né? Nas coisas que você possui, num acontecimento bacana, num almoço bacana, num encontro legal com amigos que não vê à distância, né? Que não vê há muito tempo. Tanta coisa para agradecer, né? E coisas simples. Então, aqui está um recado importantíssimo, viu? Só ressaltando, aproveite esses momentos, porque os momentos, eles têm sentimentos. E foto de celular não tem. Então, é muito melhor, muito mais intenso você ter essa memória fotográfica do que uma memória só no celular, na foto, não é isso? E a vulnerabilidade no trabalho, o que vocês acham? Então, tem muita gente que acha que a vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e a gente já viu que não é. Então, se você optar por ser vulnerável no trabalho, olha só que bacana que você pode conseguir lá. Empatia, confiança, inclusão, equidade, diversidade. Você pode ter mais criatividade, pessoas criativas dentro da sua empresa, que é, na realidade, hoje, um dos grandes pontos, né? A criatividade. E se você for o contrário? Se você realmente for aquela empresa que é a tolerância zero, que você não ouve nada nem ninguém, que as regras são minhas e que você não se abre para o novo, onde o perfeccionismo e às vezes a amargura são às vezes até aplaudidos, infelizmente, tenha certeza que qualquer conversa que aconteça lá não vai ser produtiva. Então vamos recapitular aqui. Sem vulnerabilidade, sem criatividade. Se você não estiver disposto a fracassar, você não vai conseguir nem inovar e nem criar. Simples assim. Então vocês conseguiram perceber que a coragem ela tem relação com incertezas e com exposição emocional. Então não há coragem sem vulnerabilidade. Então, diante disso, a gente pode perceber que é muito mais fácil as pessoas machucarem as outras quando não são vulneráveis, porque elas são tão rigorosas que é muito mais fácil elas julgarem as outras do que verem a si mesmas. Não é verdade? Então, elas acabam jogando um lixo mesmo verbal para as pessoas. E o que eu falo é: não peguem esse lixo para vocês, certo? Porque não há necessidade. São pessoas que não têm a mesma coragem que você. É isso que eu queria compartilhar com vocês. A maioria das coisas que eu falei foi baseado na palestra de Brené Brown. Eu achei ela incrível. Depois que eu ouvi, eu falei, gente, todo mundo precisa saber disso, porque a gente vive isso todos os dias. Sei que muitas pessoas sofrem disso, de vergonha, de vulnerabilidade, de medo, né? Porque tá tudo junto. E ela trouxe esse recado maravilhoso. Então, o último recadinho dela foi o seguinte: vulnerabilidade é difícil, assustador e até mesmo perigoso. Mas é muito mais difícil, assustador e perigoso chegar ao fim da vida e ter que se perguntar: e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse dito que amava? Se arrisquem, se exponham, atendam o chamado da coragem, porque você vale a pena ser corajoso.
Uma mensagem maravilhosa, né, gente? E depois que eu vi isso, eu resolvi vir para a Arena. Então, assim, foi o primeiro vídeo, foi um desafio e eu realmente espero que vocês tenham gostado, compartilhado e eu tenha acrescentado alguma coisa à vida de vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.